Boa tarde, sejam muito bem-vindas. Por enquanto, estamos com 70 irmãs, graças ao Senhor. Sejam bem-vindos ao nosso momento rosa, esse momento que o Senhor separou para nós com muito carinho, né? Nós percebemos o cuidado, o amor do Senhor para conosco. E nós estamos aqui hoje com três irmãs, mulheres profissionais maravilhosas. A nossa irmã Sandra Menegutti, que é ginecologista, obstetra e cirurgiã. Carinhosamente chamamos de Sandrinha. A nossa irmã Carolina Moreira, que é nutricionista, e a nossa irmã Mariana Mar, psicóloga. Sejam muito bem-vindas, irmãs. Nós também queremos deixar aberto para perguntas, tá? Se alguma irmã quiser fazer perguntas, pode entrar no chat, ou se tiver um pouco tímida, me enviar no privado, ou para a irmã Angelita, a irmã Cláudia, tá bom? Bom, irmãs, iniciando o nosso bate-papo, né, o tema é fé, amor e esperança, né? E tudo que nós temos ouvido, né, todas as palavras proféticas que nós temos ouvido, a fé é o veículo, né, que chega até nós pela palavra, e essa palavra vem a nós, gera o amor que alimenta a esperança, né? Então, uma coisa liga na outra, né? Esse viver de fé, amor e esperança nos mantém guardados. Mas nós sabemos também que esse momento, né, que nós estamos vivendo, esse bate-papo agora, ele vai muito além, né, do câncer de mama, né? Nós estamos também vivendo um período muito delicado e o Senhor tem sido abundante para conosco, né? E então, em 1 Tessalonicenses, irmã 5:23, mostra que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, né, e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Então, esse versículo nos mostra que nós somos tripartidas, né, nós temos três partes: corpo, alma e espírito. E o Senhor deseja que nós estejamos equilibradas, né, que nós tenhamos vida, felicidade plena nessas três partes, né? Né, irmã Sandrinha? O que você tem para falar para nós? Amém! É um prazer Amém. estar com vocês e me sinto muito honrada em ser convidada para essa comunhão, ainda mais com uma turminha tão querida assim, que o Senhor guarde, né? Nos abençoe. Mas, ó, a gente precisa conversar sobre a saúde da mulher, dar um tempo aqui, parar um tempinho, voltar o coração para o Senhor e pedir para Ele que Ele nos ilumine na nossa necessidade e ter esse cuidado. O Outubro Rosa já foi, mas o cuidado com vocês não foi, não. Ele vai continuar o ano inteiro. Porque cuidar, eu acho que é até um ministério de irmãs, né? Eu acho que a mulher já nasce com esse dom de cuidar. Ela cuida do marido, cuida dos filhos, cuida dos netos, cuida dos pais, cuida da casa, da comida, da roupa, cuida de tudo. Então, é um dom. O Senhor fez a gente com essa habilidade. E a gente precisa aproveitar e desenvolver isso. Só que a mulher cuida de tanta coisa, mas negligencia o cuidado consigo mesma. E é muito importante, a gente precisa parar um tempo, prestar atenção no nosso corpo, ver como que a gente está, né? E em relação ao câncer de mama, principalmente, a gente precisa conhecer os fatores de risco, porque, infelizmente, é uma doença muito comum. E se a gente não presta atenção, às vezes vai descobrir muito tardiamente. Então, os exames habituais, anuais, o check-up anual, ele deve ser feito sempre. Precisamos prestar atenção em nos alimentar de uma maneira saudável e também prestar atenção nos efeitos emocionais que qualquer tipo de patologia pode causar em nós, porque, como a irmã comentou, nós somos tripartidos e a gente precisa cuidar das três partes. Quando a gente fala de saúde, não é só referir à saúde do corpo, ou como a OMS fala, que é também um equilíbrio social e mental e tal, mas a gente sabe que é ainda mais profundo que isso. Nós somos tripartidos, nós temos um corpo que é frágil, uma alma que é muito complexa, mas temos também um espírito que é maravilhoso. Então, vamos cuidar dessas três partes, né? Porque se o Provérbios fala assim que um coração alegre, ele é remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos.
e que a tristeza da alma abate o corpo. E o espírito do homem pode sustentá-lo na sua enfermidade. E aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, ele vai dar vida para o nosso corpo mortal por meio do Espírito que habita em nós. E nós somos templo do Espírito Santo. Então vamos cuidar com carinho do corpo que o Senhor confiou para nós, né? Em relação aos fatores de risco, é importante a gente observar a história familiar. Se a mãe teve câncer de mama, a irmã teve câncer de mama, a tia ou a filha, ou então um homem na casa teve câncer de mama, aí a gente realmente tem que vigiar, porque já pode cair naqueles 10% em que você conta que é hereditário. Existe o fator familiar, pode estar relacionado com maneira de comer, o hábito de vida e tal, então a família tem todos os fatores de risco que poderia dar a possibilidade da gente desenvolver o câncer, ter uma mutação genética. Mas existe também aquele que é hereditário, o seu gene já está marcado para ter. Então, esse aí são só 10%, ainda bem, né? Mas 70% aparecem sem ninguém saber a causa específica. Por isso que a gente junta fatores de risco. Então, por exemplo, a obesidade é um dos fatores de risco, porque em todas as mulheres que tiveram câncer de mama, 76% delas eram obesas. Também aquelas que fumam ou que têm o hábito do álcool, né, ou são muito sedentárias, também têm uma maior incidência de câncer de mama. Se a pessoa menstruou muito nova ou se parou muito tarde de menstruar, então também a mama foi exposta a muito estímulo estrogênico. E se ela não engravidou ou se engravidou só após os 30 anos, a mesma história. A mama ficou exposta demais ao estrogênio, foi muito estimulada. O não amamentar diminui um pouco a proteção, porque durante a amamentação a mama está protegida, ela não tem o estímulo do estrogênio, tem mais da progesterona. E a terapia hormonal, durante muito tempo, ela também pode estimular o câncer de mama. Quer dizer, a pessoa que usa anticoncepcional durante muitos anos, ela está mais exposta ao câncer de mama. E quando a pessoa também faz aquela reposição antiga, hoje em dia não se faz mais. E se alguém prescrever isso, vocês saem correndo dessa pessoa. Que é o estrogênio conjugado, que ele vem da produção da égua. Então, esse aí realmente não foi feito para a gente, embora a gente seja comparado lá no livro de Cantares de Salomão com as éguas do carro de Faraó. Isso é só uma comparação. Remédio feito para égua não é para a gente. Então, o hormônio que é usado na mulher para terapia hormonal, ele é bioidêntico, né? Ele não tem nada a ver com a égua, não, tá? Então, o que era relacionado à égua, que era o antigo estrogênio conjugado, que era o antigo Premarin, ele não tinha um encaixe muito perfeito nos receptores hormonais, então, por conta disso, produzia muita estrona, e a estrona é um tipo de estrogênio que realmente dá muita irritação para a mama. A gente também precisa prestar atenção em fazer os exames anualmente, dizendo, se a pessoa é do grupo de risco, ela precisa fazer a mamografia mais precocemente que as outras. Então, ela deve começar aos 35 anos, a primeira ecografia. Se a mama dela for muito densa, ela tem que complementar uma ressonância magnética. Mas se ela não for do grupo de risco, então ela pode começar aos 40 anos, e se a mama for densa, faz ultrassonografia para complementação. Bem, a mulher também deve sempre fazer o autoexame, porque 60% do câncer de mama é descoberto pelo autoexame. E esse autoexame deve ser feito no período imediatamente pós-menstrual, porque pré-menstrual a mama já fica inchada, então na hora que você toca nela e vê caroço para todo lado, aí já arranca os cabelos, porque fala, nossa, tem muito caroço aqui. Aí você vai fazer, não vai conseguir distinguir direito o que é fisiológico daquilo que é patológico, né? Então deve ser feito lá para o 5º dia do pós-menstrual, e aí sempre com a luz do dia, de frente para o espelho, levanta os braços e vê se a pele escorrega bem sobre o tórax, sem ficar nenhum ponto de retenção, como se fosse daquela bainha que puxa um fio, sabe? Então, se estiver repuxando,
esse lugar repuxado é um lugar suspeito, tem que ser olhado. E depois, na palpação deitada, a mão direita examina a mão esquerda e o braço da mão examinada fica para cima. Então, essa mão examina essa mama e o braço está para cima. E aí você estica a mama sobre as costelas e faz esse movimento dedilhado sobre toda a mama. Depois aperta com a palma da mão a mama contra a costela. E aí espreme o mamilo para ver se sai alguma secreção estranha. Não é normal sair sangue, não é normal sair uma secreção esverdeada ou meio marrom. Se esse tipo de secreção sai, pode correr para o médico, isso aí não é comum. Tem nódulo benigno e nódulo maligno, mas nesse caso é melhor sempre levar para o médico fazer a diferenciação para você. Mas os nódulos benignos, fibroadenoma ou algum cisto, eles normalmente se comportam muito bem e não viram câncer. Tá? O câncer, ele já começa câncer, desde pequenininho. E a mamografia é o único exame que te dá uma informação bem precoce. Você consegue já ver pela mamografia o câncer in situ, que quando só tem microcalcificação. Aí, quando faz o tratamento nessa fase, 100% de cura e a cirurgia é super simples. Agora, dependendo do estágio em que é feito, em que é achado o câncer de mama, a terapia vai ser muito variável, porque você pode ter só a cirurgia, pode ter a cirurgia com quimioterapia, pode ter também a radioterapia, a imunoterapia, então depende muito do tipo celular desse câncer de mama, do estadiamento, né, qual estágio que você pegou, e também da resposta do tumor, se ele tem receptor hormonal ou não. Então, isso aí realmente só o médico pode te falar de uma maneira bem precisa, espero que você não tenha, mas qual é o tipo de tratamento adequado para o tipo de câncer que você está pesquisando. Os efeitos colaterais também dependem muito de cada organismo, mas é muito importante preparar o organismo para o tratamento. Isso aí, a nutrição é fundamental, né? Então a gente vai ter uma irmã compartilhando sobre isso conosco, e também é muito importante um coração disposto a pegar toda a esperança que o Deus da esperança nos dá, né? Em Romanos até fala assim que o Deus da esperança nos encha de toda alegria e paz em nossa vida de fé. E assim a nossa esperança vai transbordar pelo poder do Espírito Santo. Então nós precisamos realmente fazer a prevenção, fazendo o autoexame e evitando os fatores de risco. Claro que quando a gente descobre um diagnóstico desse, a gente fica com o coração na mão, né? Vem o medo, vem o desespero, você já imagina a cena assim, você sem cabelo, sem mama, com dor, e imagina um tanto de coisas. Mas a gente precisa acalmar o coração, lembrar de quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai, quem é que cuida de nós. Porque o Senhor é aquele que tem o poder de transformar a morte em vida, a maldição em bênção. Então, o nosso Deus é maravilhoso. Cabe a nós sermos cuidadosos. O Senhor nos deu um corpo para cuidar, vamos cuidar direitinho. Né? Mas a gente é um ser completo, então nós precisamos de equilíbrio em todos os aspectos. Aí, no aspecto emocional e nutricional, as irmãs podem nos ajudar, certo? Existe também o fato, irmã. Amém. Amém, Sandrinha, pode falar. Pode ser que eu fale isso assim, mais detalhadamente depois, mas é que tem um tipo de câncer que ele é hormônio dependente, então você fica com contraindicação para fazer a terapia de reposição hormonal. E a fase em que o câncer mais se manifesta, a idade que ele é mais frequente, é a partir dos 50 anos, de 50 a 69 anos é que a maioria se manifesta, 80%. Os outros, abaixo de 40 anos, só 7%. E acima de 70, os outros 13%. Então, a fase que a gente tem que tomar mais cuidado, vigiar bastante, é essa fase de 50 a 69 anos. Isso aí com o autoexame, com o check-up anual, né? E com os medidores também dos marcadores tumorais. Então, tem muita coisa que pode ser feita para detecção precoce e que o tratamento vai ter muito mais sucesso, quanto mais precoce você descobrir a patologia. E os que tiverem contraindicação
para hormonioterapia, existem também os tratamentos paliativos ou adicionais, ou fitoterápicos, homeopáticos e muitas outras coisas podem ser feitas, né? Não precisa ficar com todos os sintomas só porque tem a contraindicação para o hormônio. Existem outros medicamentos que podem, então, te suprir aqueles sintomas que devem aparecer por causa da menopausa, que acaba sendo causada com o tratamento do câncer de mama. Então, duas coisas assim que vão concorrer. Câncer de mama anda junto com a menopausa. E a menopausa, ela traz muitos sintomas para a gente. Amém. E tem também esse fator, né? Você recebe um diagnóstico desse, como lidar com os pensamentos nessa hora, irmãs, né? Com medo, com a sensação de, né, vou morrer, como que vai ser agora? Né, irmã Mariana, tá por aí? Como lidar com os pensamentos, o medo? Senhor Jesus, nos ajude. Amém, irmãs. Boa tarde a todas mais uma vez. É um grande prazer estarmos juntas aqui com essa tela bem rosa hoje à tarde, né? E realmente, né, quando uma mulher ela recebe o diagnóstico do câncer, eu acho que, na verdade, não só a mulher, mas como qualquer pessoa, muitas vezes a gente pode escutar como uma sentença de morte. Eu acho que só de pensar na possibilidade de nós já estarmos adoecidas ou termos algum nódulo, por exemplo, como é o que a gente está falando aqui, a nossa mente, numa fração de segundos, né, os nossos pensamentos já nos levam lá para o cemitério e a gente já pensa em todo mundo chorando na nossa volta, né, no nosso velório, naquilo que a gente vai deixar, enfim. Então, é um grande desafio nesse momento, especialmente, né, tanto do diagnóstico, mas como a Stephanie falou no começo, a gente também está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo momentos muito difíceis, onde a gente tem que cuidar muito bem dos nossos pensamentos, porque muitas vezes nós somos dominadas pelo medo, né? Inclusive, nós recebemos uma pergunta, né, de uma irmã, e ela colocou, né, como não ter medo diante de um diagnóstico desse quando a gente sabe que nós estamos vulneráveis na nossa saúde? E aí eu vou responder para vocês, irmãs. Não tem como nós deixarmos de ter medo, porque o medo, ele faz parte da condição de sermos humanas, né? A grande questão é quando o medo passa a nos dominar e nos paralisa, né? Quando o medo, ele excede a realidade que nós estamos vivendo. Então, quando vem esse diagnóstico e nós sentimos medo, opa, tá tudo normal, né? Anormal seria se nós estivéssemos totalmente indiferentes a um diagnóstico, a uma notícia negativa. E como eu disse, a partir de então cuidar desse medo para que ele não nos paralise, né? Para que ele não tire a nossa sobriedade, a nossa capacidade de continuar refletindo e pensando, né, sobre a vida, sobre como a gente vai lidar com o tratamento, sobre como a gente vai continuar levando a nossa vida. Né? Nós temos uma esperança viva em nós, irmãs. Então, eu acho que o grande desafio desse momento, né, desse período da doença, especialmente do diagnóstico, é a gente aprender a lidar com os pensamentos negativos, com o medo. E não só, né, é um momento muito difícil porque a mulher que passa por isso, né, como a gente está falando aqui específico para a mulher que passa por isso, ela não tem que somente lidar com o medo pessoal dela, mas quando a gente fala, conta para as pessoas e para a família, a gente passa a ter que lidar também com o medo das pessoas, né? A angústia das pessoas também em relação à nossa doença, em relação, né, ao medo que as pessoas também têm de nos perder. Então, é uma série de coisas que emocionalmente acaba gerando uma sobrecarga a mais, né, para aquela pessoa que está iniciando o tratamento do câncer, que recebe esse diagnóstico. E é muito comum, né, as pessoas se deprimirem, né, desenvolverem o transtorno depressivo. É muito comum. E é por isso que nessa etapa, especialmente, né, tanto antes, durante e depois, o tempo todo, né, o paciente precisa ser avaliado em relação a essa questão, né, se está com depressão ou não. E é muito importante que a pessoa esteja em tratamento caso ocorra, né, caso ocorra dessa depressão aparecer.
Então, o psicólogo vai fazer esse diagnóstico e, se necessário for, o psiquiatra também vai entrar com a medicação, né? Porque é muito importante a manutenção dos níveis, né, dos neurotransmissores, de toda a questão hormonal no nosso corpo está funcionando muito bem. Porque a gente sabe que quando a nossa alma está deprimida, o nosso corpo também pode ficar abatido, né? Então, ocorre, né? E o câncer pode ser reconhecido também como uma das doenças psicossomáticas, né? Quando a gente não consegue colocar para fora, né, muitas angústias, um acúmulo de muitas coisas, quando elas não são colocadas para fora, o nosso corpo, infelizmente, acaba sofrendo a consequência disso, né? E aqui a gente precisa ter cautela também para dizer que o câncer, ele também não só né, uma doença psicossomática, porque senão a gente acaba julgando quem passa pelo câncer. Olha lá, ó, não expeliu, não colocou para fora, agora ela está lá com uma doença. Não é bem assim, a gente precisa ter muita cautela, né, irmãs, nessa hora. E especialmente muita sabedoria com as pessoas que passam por isso, porque também é um momento onde todo mundo tem um palpite para dar, uma interpretação para se fazer, ó, tá vendo? Você precisa perdoar. Então, a pessoa em si, ela já está sobrecarregada com uma série de sentimentos e pensamentos, inclusive de culpa. Então, nesse momento, é muito importante que essa pessoa também seja acolhida, né? E uma das formas, né, para poder lidar com esses pensamentos negativos, que a gente trabalha muito em terapia, é a questão de elaboração desses pensamentos, de ressignificar, dar um novo sentido, né, para esses pensamentos, entender a origem desses pensamentos, porque cada um tem uma história, cada um absorve a vida de uma forma diferente. Então, uma das coisas que a gente, claro, mais estimula é que a pessoa fale sobre esse pensamento negativo, né, sobre esse medo. Porque quando ela fala, ela consegue ouvir aquilo que está dentro dela, é como se tirasse, né, para fora todos esses fantasmas, e ela consegue, através da ajuda do profissional ou de quem ouve, no caso, né, ressignificar esses pensamentos. E nós que somos cristãs, irmãs, nós temos uma ferramenta poderosa demais. Qual que é a ferramenta que nós temos para a gente poder falar bastante sobre aquilo que nós pensamos e sentimos? É a oração. E é comprovado cientificamente, né, que a oração, ela tem efeitos muito benéficos no nosso cérebro. Então, só para as irmãs terem um pouquinho de noção do que a oração provoca no nosso cérebro, ela atua diretamente no córtex pré-frontal, que é responsável pelas nossas emoções. Então, o sistema límbico, né, que é responsável pelas emoções, ele fica muito hiperativo quando nós estamos numa situação de estresse. E aí a gente perde a capacidade de raciocinar com clareza. Quando nós oramos, esse sistema límbico, ele é ativado e é como se ele recebesse ali, a Sandrinha pode até falar melhor do que eu, né? Ele recebe uma tranquilidade, ele se aquieta. Então, a importância, né, da oração, ela atua diretamente no nosso cérebro, apaziguando e cuidando das nossas emoções. Então, uma forma de lidar com os pensamentos negativos, com o medo, é através da oração. Um outro benefício, produz muitos hormônios positivos, né? E um deles é o hormônio da ocitocina, que é conhecido como hormônio do amor, porque é o hormônio que é secretado durante a amamentação. Então, esse hormônio, ele é responsável também porque ele traz para nós a sensação de um amparo social, de uma segurança. Irmãs, olha que poder que tem a oração, né? E, assim, a gente já sabe disso porque está tudo na palavra, mas cientificamente comprovado que atua no nosso cérebro. Então, tá preocupado, tá com pensamento negativo, tá desesperada? Vai ter comunhão com o Senhor. Né? E claro, o Senhor nos deixou profissionais, o Senhor nos deixou também aqui, ó, a gente tem uma tela repleta de irmãs também que podem nos ouvir. Então, inicialmente, né, como lidar nesse momento tão difícil do diagnóstico, com o medo, com os pensamentos negativos, eu diria que a gente tem uma arma muito poderosa, que é a oração. Mas, além disso, a gente também precisa continuar cuidando muito detalhadamente do nosso corpo, né, não, Carol? É verdade. Boa tarde, irmãs. Queria agradecer ao Senhor e às irmãs a oportunidade de poder servir, né? Com quem me capacitou.
É verdade, como a Mariana e a Sandrinha falaram, né, e a irmã Stephanie, nós somos um ser tripartido, né, e o nosso corpo é o templo do Senhor, né, do Espírito Santo. Então, como a Sandrinha também citou, a questão da gente cuidar da nossa saúde física, né, quando ela falou sobre a obesidade. Eu sou professora de criança e esses dias eu dei uma palestra sobre alimentação saudável. Eu vou falar aqui para as irmãs o que eu falei com elas, né? Deus é perfeito. Tudo que ele fez é perfeito, né, irmãs? Então, se a gente simplesmente se alimentar do que Deus fez, a gente já está alimentando saudável, né? É uma alimentação boa, alimentação saudável. Como assim do que Deus fez? Comida natural, comida que a gente cozinha, que a gente planta, que a gente colhe. Diferente, o oposto de comida industrializada, né? Comida que a gente já compra pronta, comida ultraprocessada, que é salgadinho, biscoito, comida que já vem encaixotada, cheia de sais, de conservantes que vão destruir as células do nosso corpo, né? Então, a importância também da gente cuidar do nosso corpo como templo do Espírito Santo. E uma das perguntas que foi enviada para a irmã Stephanie, né, para nós, foi sobre alguns alimentos que podem ajudar a prevenir doenças, né? Então, no geral, irmãs, se nós temos uma alimentação saudável, ou seja, uma alimentação com alimentos naturais, né, que a gente compra no varejão e cozinha, né, que a gente planta, que a gente colhe, uma alimentação mais natural possível, existem algumas peculiaridades em cada alimento, né? Por exemplo, vou citar aqui alguns que podem nos ajudar. Alimentos que são de gordura boa, por exemplo, o abacate, o azeite extra virgem, as castanhas, as nozes. Esses alimentos possuem ômega 3, então eles ajudam na memória, né, na saúde cerebral. Além disso, eles combatem o envelhecimento celular, que é a principal causa do câncer, né? A célula, pelos radicais livres, ela vai se modificando e alguns alimentos têm esse poder de preservar as células do nosso corpo. Outros alimentos também são as frutas, especialmente as frutas de cor avermelhada. Então, morango, amora, acerola. Elas têm substâncias que são anti-inflamatórias, né? Então, é um anti-inflamatório natural. E também vitaminas do complexo B, que ajuda a preservar o nosso coração, né? Previne doenças cardíacas. Outro exemplo aqui que eu posso citar são os vegetais de folhas verde escura, que também são alimentos que combatem os radicais livres, que são os principais causadores do câncer. Os radicais livres atacam as células e modificando-as, né? E aí é um dos causadores. Ele melhora também a função do intestino, e isso tudo envolve uma questão hormonal, além de prevenir a anemia. O que mais que eu posso dizer, né? Também teve uma outra pergunta sobre alguns alimentos que a gente deve evitar, né? Para prevenir o câncer. Então, como eu falei, se a gente pensar numa alimentação mais natural possível, né? Repetindo, uma alimentação que vem de Deus, né? Que a gente planta, colhe, que a gente compra no supermercado e cozinha, não é uma alimentação já pronta. Ao contrário disso, os alimentos ultraprocessados, o que são alimentos ultraprocessados? São alimentos, né, fake, se eu falo, que eu falei para as crianças lá onde eu dou aula, que é comida chechelenta, que é comida pronta, aquelas comidas em caixinha, além dos alimentos defumados, né, irmã Sandrinha, salsicha, linguiça defumada, peito de peru, presunto. Isso tudo, irmãs, eu falo aqui que a gente está mastigando lixo. Então, alguns exemplos, né? Biscoito, bolacha recheada, que é rico em em gordura hidrogenada, que é a pior gordura que existe, que entope a veia do coração. Refrigerante, bacon, salgadinho, bebida alcoólica também, né? Irmã Sandra tem uma grande relação
com a incidência do câncer de mama, o alcoolismo, né? A gente deve evitar, né? Logicamente. E alimentos de fritura, porque quando o alimento ele é exposto ao óleo quente, né? Ele produz substâncias que são altamente cancerígenas. Ou seja, resumindo, quanto mais natural é a alimentação, mais saudáveis nós somos. E às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas fulano come tanto e não engorda. Mas você tem que ver o que ele está comendo. Se ele come tanto, mas come alimentação natural, saudável, uma pessoa nunca vai ser obesa se ela come uma alimentação natural. Pode comer muito porque é uma alimentação que vai dar saciedade, tem fibra, tem vitamina, é uma alimentação que supre. Deus é tão perfeito, né? Tudo que ele fez nos supre. Então, ao contrário do que se você come pouco alimentação industrializada, isso leva à obesidade, leva à mutação das células, leva à produção de radicais livres, né, de corpos cetônicos que causam o câncer. Então, é fácil. Então, irmã, amém. Só tem uma dúvida aqui com relação a isso, irmãs. É o seguinte, gostaria de saber da Nutri, né, ou da psicóloga, se depois que fazemos o tratamento de câncer é normal ficarmos sem energia e sem ânimo. Porque toda vez que saio da rotina do dia a dia, ou faço pequenas viagens, ou até um trabalho mais difícil, perco todas as minhas energias e levo dias para recuperá-lo. Como ajudar essa irmã? Então, em relação à nutrição, eu posso dizer que existem alimentos que... É porque o tratamento do câncer, né, em si, ele dá o cansaço, a fadiga. Como a irmã Sandrinha falou, a pessoa tem que ter a consciência que o ritmo de vida dela não será o mesmo de antes, né? A influência da medicação, do tratamento, dá a fadiga, que é esse cansaço. E existem alguns alimentos que eles dão energia para a pessoa, né? Combatem a fadiga. Por exemplo, um deles é a banana, que ele tem um carboidrato bom, ele tem grande quantidade de potássio e vitamina B6, que dá energia para a gente começar um dia. Nós sempre temos essa fruta em casa e a gente não dá papo para ela, não é verdade? Aí eu dou, viu? Eu como muita banana, gente. É minha fruta preferida. É verdade. Tá com fome, vai lá, pega uma banana. De manhã, faz uma banana amassada, né? Dá para criança. Banana. Um outro alimento também que a gente pode até fazer com banana, né? Um omelete, amassa banana, mistura ali no omelete, é aveia. A aveia, ela é um carboidrato do bem, que ele tem baixo índice glicêmico, então, ou seja, ele vai liberando o açúcar no sangue aos pouquinhos. Isso dá, né, uma maior sensação de saciedade, não aumenta o nível de açúcar no sangue de uma vez e também melhora a disposição e a função do cérebro. Outro alimento também que tem a ver com a Mariana é o alface, que é um calmante natural. Ele tem fosfato, que ajuda a melhorar também o ânimo. Então, alface também é um alimento super toda hora. A gente sempre tem toda hora. Pega uma bacia, tempera, fica lá na frente da televisão, come alface. E a banana também a gente recomenda porque ela diminui a ansiedade, tá, irmãs? Então podem comer banana à vontade. Assim, à vontade. Muito bom, muito bom. Não vai comer o cacho. Irmã Sandrinha, nós estamos com o tempo quase estourando aqui, essa pergunta, mas eu achei muito importante, que eu já vi muito essa dúvida. Calcificações fazem parte da fisiologia da mama? Sim, tem as calcificações benignas, e quem amamentou pode ter mesmo a calcificação, mas a calcificação com aspecto suspeito, ela é bem diferente dessa habitual, tá? Então, aí está o grande segredo de um bom serviço de mamografia e de um bom radiologista. Ele vai saber identificar muito bem, o mastologista também, quais são as calcificações de aspecto maligno. Aí ele faz uma biópsia localizada nessa região, tá? Mas uma coisa que eu queria também chamar a atenção é que, uma vez que a pessoa tem o câncer de mama,
ela precisa ficar atenta em relação aos outros tipos de cânceres que podem aparecer, inclusive também foi uma das perguntas. E os mais comuns, a outra mama pode dar câncer? Pode sim, ela precisa ser vigiada. E é a primeira que tem que ser vigiada. O ovário também pode ser um órgão que vai manifestar câncer, e às vezes manifesta depois de 10 anos que você fez o tratamento do câncer de mama. E ele é um tumor silencioso. Por isso, a importância do segmento pós-tratamento ser bem pontual, né? Não deixe passar de um ano. No início, até de 6 em 6 meses, você faz esse acompanhamento com ultrassom e com exames marcadores tumorais para poder ver se tem algum marcador subindo. Mas o câncer de endométrio é outro que também pode acontecer, e o câncer coloretal, que é muito comum no Brasil. Por isso também, uma das coisas que a gente sempre recomenda, a pessoa fez 50 anos, já tem que fazer a primeira colonoscopia, porque ele é o preventivo do câncer de intestino, muito comum no Brasil. Outra é a tireoide. A mulher entra na menopausa, gente, é impressionante. Todo o organismo sente a falta do estrogênio e sente a falta da progesterona. Então, a tireoide dá problema, a pressão pode subir, pode ter arritmia cardíaca, melanoma também, que é o câncer mais comum que mata mais no Brasil, pode aparecer. Então, as glândulas salivares, esôfago, estômago, então a gente tem que vigiar todo o organismo. E também prestar atenção, quando foi falado da questão da fraqueza, que coincide que essa fase onde aparece maior índice de câncer de mama é a fase também da menopausa. E o tratamento vai levar à menopausa, que a gente chama de induzida, né? E aí todos esses sintomas, fraqueza, hipoatividade, tristeza, depressão, sono bem leve, insônia, irritabilidade, choro fácil, depressão, tudo isso já é comum no período do climatério e menopausa, né? Então, quando você tem um diagnóstico de uma doença séria, a tendência para ter os sintomas emocionais é muito maior. E às vezes a pessoa até não tem nada, está indo tudo bem, mas de repente, casualmente tem alguma tragédia acontece, ou a perda de um ente querido, ou alguma outra doença grave na família, ou algum fato que a pessoa fica muito triste. Essa tristeza pode desbloquear o gene supressor do câncer no corpo. Por isso Mariana chamou a atenção, né? E como a gente vê que estão ligados mesmo, espiritual e corpo. Um abatido afeta o outro. Então, a gente precisa cuidar em todos os aspectos do nosso ser tripartido. Procurar ter uma alma que descansa no Senhor, que busca fé, que busca força. É um exercício constante, porque a nossa natureza humana ela tem tendência a ver as coisas negativas, a ficar insatisfeito com tudo, principalmente se o nosso olhar está na coisa negativa. Outra coisa tenho um problema? Tenho, mas quem é o meu Senhor? Ele não é maior que o meu problema, então eu tenho que colocar os olhos nele. Isso ajuda muito. Agora, quando a gente tem uma doença desse tipo, claro que a gente fica com medo, isso é normal. A gente não precisa também se sentir acusado porque ficou com medo, porque ficou com insônia um dia, porque não para de pensar nisso, mas a gente precisa exercitar o espírito para poder acalmar o coração, né? Isso aí tem realmente um grande efeito na nossa saúde. Os efeitos da oração, os efeitos da palavra são realmente maravilhosos. Eles produzem em nós hormônios do bem, hormônios da felicidade e hormônios de saúde. Amém. Por isso que a gente precisa mesmo lembrar, né, que essa é a nossa parte mais forte que a gente tem que alimentar. Outra coisa também que eu queria chamar a atenção é que os exames como densitometria, eles vão precisar ser feitos, porque o tratamento para o câncer de mama pode levar à osteoporose. Então, o exercício físico, gente, é importante demais. Ele ajuda o cálcio a ficar no osso, ele ajuda a gente também a produzir os hormônios que nos fazem sentir melhor e ajuda a gente a levantar os olhos para o que Deus fez. Procura não andar só na esteira. Anda no parque, anda na rua, anda por onde você pode olhar céu, pode olhar árvore, pode lembrar do Senhor. Tá? Então, assim, é importante que você respire esse ar puro, né? Claro que agora com esse tanto de máscara, nossa qualidade de oxigênio é baixa mesmo. Mas, na hora que não tem ninguém, tira a máscara e respira o ar puro, né? É importante. Amém. O que eu acho mais rico de tudo isso é que quando nós recebemos o Senhor,
nós nos tornamos um espírito com Ele, né? Então, nós podemos testificar pela fé, como Paulo fala para os Coríntios, que nós temos a mente de Cristo, não é verdade? E para que se preocupar se nós podemos orar? Eu fui salva pelo áudio do nosso irmão Miguel, e essa frase, assim, ficou marcada para sempre na minha vida. Para que se preocupar se eu posso orar, não é verdade? E nós temos também essa questão da autoestima. Será que dá tempo de nós falar, Mariana? Nosso tempo está estourando aqui, quem acha? Vamos falar rapidinho, depois as irmãs, a gente já fecha. Então, é muito complicado essa questão de lidar com a autoestima num momento desse, né, irmãs? Diante de um tratamento de câncer, né, principalmente quando a mulher tem que passar pela quimioterapia, que é tratamento mais agressivo, né, porque aí envolve a questão da perda dos cabelos, né, de todos os pelos do corpo, e quando a mulher também tem que fazer a cirurgia para retirada da mama. Então, tudo isso é muito agressivo, né? Especialmente para nós como mulheres, né? E aí a gente precisa lembrar qual que é o conceito de autoestima, né? Autoestima é nós gostarmos de nós mesmas do jeito que nós somos, com tudo aquilo que a gente tem de bom e com tudo aquilo que a gente tem de ruim, entre aspas, né? Mas faz parte de nós e é algo que vai além da estética. Então, o que eu diria é que nesse momento, né, que é muito difícil para a mulher, a autoestima, né, para nós e desde, né, para nós que estamos saudáveis, graças ao Senhor, a nossa autoestima ela não tem que estar baseada, irmãs, naquilo que nós vemos esteticamente em nós. Porque se algum dia, porventura, tivermos que passar por uma situação dessa, a nossa autoestima não vai para o ralo junto, né? Vamos dizer assim. Então, mas de qualquer forma é muito sofrido para a mulher, principalmente porque a gente vive numa sociedade que impõe os padrões de beleza, né? O seu cabelo tem que ser assim assado, o seu corpo tem que ser assim assado, o seu seio tem que ter tal tamanho, enfim. Então, é muito complicado para a mulher nesse momento, porque, principalmente, né, quando envolve a mastectomia, né, a retirada dos seios. Porque o seio, ele é um dos símbolos da identidade feminina. O seio também, ele remete à questão da sexualidade da mulher. O seio, ele remete à questão da maternidade por conta da amamentação. Então, o nosso corpo, ele tem, né, vamos dizer assim, tem muitos simbolismos, vamos dizer assim, referentes, né, principalmente a questão da mama, referente à nossa feminilidade. Então, quando a gente fala da mulher passar por um tratamento de câncer, eu acho que o momento mais sofrido para a mulher é esse, porque a nossa identidade também está localizada no nosso corpo. Mas o Senhor nos ensina a verdadeira autoestima, né? Tem um versículo em João, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui rapidinho para as irmãs, a referência dele. Fala assim, ó. João capítulo 13, versículo 34, diz o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Irmãs, o conceito de autoestima é o amor com que o Senhor me ama, é o amor com que eu devo me amar. E com esse amor com que o Senhor me ama, com que eu me amo, eu passo a amar também as pessoas, né? Então, independente se você se acha bonita, feia, assim, assado, o Senhor também, né? Por isso que a nossa autoestima tem que estar baseada naquilo que o Senhor nos diz na palavra sobre nós. Irmãs, tenham essa experiência. Um dia que você estiver muito mal, muito para baixo, você vai orar e pedir para o Senhor, pergunta para o Senhor, fala: Senhor, confessa para o Senhor, eu estou me sentindo assim, assado, estou me sentindo feia, estou me sentindo que eu não sei conversar direito. Coloca tudo diante do Senhor. E depois você pergunta assim para o Senhor: Senhor, agora isso é o que eu penso de mim. Agora eu quero saber o que o Senhor pensa de mim. Irmãs, eu vou confessar para vocês, teve uma vez que eu tive essa experiência. E aí eu falei: Senhor, agora eu vou ler a palavra, eu quero que o Senhor fale para mim o que o Senhor pensa de mim. E aí eu abri, olha que interessante, abri a palavra e comecei a ler. E o Senhor me falou em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que desejais. Irmãs, para mim só bastou esse versículo. Já fiquei apaixonada pelo Senhor, já voltei a gostar de mim mesma. Então, a autoestima é isso. A autoestima não é exatamente só o que a gente pensa sobre nós. A verdadeira autoestima vem daquilo que o Senhor pensa sobre nós. E aí a gente vai viver feliz, né? E vamos ver também as pessoas de outra maneira. Então, a autoestima ela não está só localizada nas questões estéticas. Né? Então, especialmente, né, para nós, inclusive, ajudarmos mulheres que passam por isso, nós gostarmos, aprendermos a gostar da nossa essência, que não está localizada no corpo, é gostar daquilo que a gente pensa, é gostar daquilo que a gente faz, é gostar daquilo que a gente fala, e especialmente que tudo isso, né, esteja baseado na palavra e naquilo que o Senhor pensa sobre nós. Eu acho que eu falei demais, hein, Stephanie? Meu Deus. Não, falou exatamente o que a gente precisava ouvir. Nós somos incríveis, somos amadas, né? Do jeitinho que o Senhor desenhou, nós somos incríveis. Irmãs, infelizmente nosso bate-papo chegou ao fim, com muita dor no coração, foi muito bom. Acho que faltou. Irmã, em relação à alimentação, a importância de beber água. Muitas vezes a gente esquece de beber água e um corpo desidratado pode gerar fadiga, né, que é o cansaço, tontura, sonolência, dor de cabeça. Nosso corpo é constituído basicamente de água. Então, coloca uma meta, irmãs, enche garrafinha, fala, eu tenho que beber 5 garrafinhas durante o dia, 3 de manhã e 2 à tarde. E pensa que você está cuidando de si. Amém. Então, meta, viver na fé, no amor, na esperança e tomar água, irmãs. Amém. E comer banana. E comer banana e alface, né? Beba água. E fazer exercício físico, manter um peso saudável, mudar o estilo de vida, né? E alimentos de origem vegetal. E agora, uma coisa que eu queria falar é assim, irmãs, não, se o médico falar assim, nossa, o seu caso é grave, você está no estágio tal e tal e tal. Gente, é isso aí que a Mariana teve a experiência. Quem é dono da vida é o Senhor. E nossa vida está na mão dele. E da mão dele ninguém vai nos arrebatar, né? Amém. Então a gente que Deus fala conosco. É muito importante. Qualquer situação da nossa vida, a gente fala, Senhor, e aí? O que o Senhor tem para falar comigo? Que isso aí faz toda a diferença em qualquer tipo de experiência que a gente tenha, né? Nas alegres, nas tristes, nas trágicas, quando Deus fala, a vida chega, o consolo chega. Amém. Então é outra coisa, a gente é abraçado pelo próprio Senhor. E a palavra dele é tão fiel e as promessas dele nunca falham. Ele é muito fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Eu conheci uma irmã, ela estava no câncer, estágio metastático, último grau, metástase para todo lado, e essa irmã teve um falar de Deus. Essa doença não é para você, é para glorificar o meu nome. E com esse falar do Senhor, ela foi enchida de fé, e ela simplesmente, ela já está pós-tratamento de câncer, já tem 15 anos que ela não tem, ela já tinha metástase óssea, de pedaço para todo lado. Então era assim, amanhã ela morre. Está viva até hoje, tá? Então, o que Deus fala é o que ele cumpre, né? Então, nós precisamos buscar o falar de Deus, buscar nele, ser enchidos de fé, de esperança, ele é a esperança viva. Isso aí, vamos agarrar naquilo que é eterno. Amém. Amém. Irmãs, deixa eu só dar um recadinho, já que a gente vai encerrar o nosso bate-papo. Infelizmente, tiveram até muitas perguntas que a gente não conseguiu dar conta de responder aqui por conta do tempo, mas a gente quer disponibilizar o nosso e-mail para vocês, né? Caso vocês ainda queiram conversar mais ou perguntar alguma coisa. É claro que a gente está sempre junto nas nossas reuniões, mas a gente vai disponibilizar também o nosso e-mail para vocês ficarem à vontade também para a gente se comunicar, tá bom? Então, acho que a gente, o chat é melhor para a gente colocar, porque aí todo mundo pode pegar, tá bom? Amém. Amém, amado. Então, encerramos por aqui, né? Muito obrigada, irmã Sandrinha, pela disponibilidade. Sei que o tempo é mais super corrido, né, irmã? Nos encaixou na sua agenda. Muito obrigada.
Irmã Mariana, irmã Carolina, muito obrigada pela disponibilidade, pelo labor de amor. Isso é labor de amor, né? Está aqui nos ajudando. Nós continuamos vivendo por fé, né, irmã Maria Tereza? O Senhor nos dê graça, nos abençoe. Também cada uma das irmãs, né? Muito obrigada por estar aqui conosco.